Do Senhor, bom dia, tudo bem? Então, nessa manhã, eu quero deixar com vocês uma meditação na qual o Espírito Santo já ministrou comigo algumas vezes essa passagem. E ontem, à noite, eu fui ministrada mais uma vez sobre ela. Me chamou muito a atenção a forma como Cristo tem ministrado comigo. E eu quero cada vez mais, sim, estar próxima do Pai. Eu quero cada vez mais poder ser ministrada por Ele, viver o querer e a vontade dEle, porque é muito bom. Eu quero continuar sendo obediente. E é muito bom quando a gente começa a entender aquilo que Cristo tem para falar conosco. Então, quero deixar com vocês que está no livro de Marcos, capítulo 8, que é do versículo 34 ao 38. E também tem algumas outras passagens, alguns outros livros que está dentro do contexto que eu fiz as anotações, foi me chamando a atenção, Deus foi ministrando, eu fui anotando, para também trazer para vocês, para sua meditação, para que nós possamos compreender verdadeiramente o que é ser um cristão, O que é buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus, e viver verdadeiramente em comunhão com Ele. Então, no livro de Marcos, capítulo 8, no versículo 34, começa assim: o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Já começa, né? Vamos levar a nossa cruz. Cada um pega a sua cruz e carregue. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. A quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. Quando Cristo nos diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, tome a sua cruz e siga-me. Se nós nos dizemos cristãos, nos dizemos seguidores de Cristo, da sua palavra, adoradores de Cristo, nós devemos negar a nossa carne. Quando ele diz, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me, é negar a nossa carne. Negar a nossa carne é matar os nossos desejos carnais, as nossas paixões, as nossas concupiscências, os nossos desejos, os nossos devaneios, as nossas loucuras do mundo e viver verdadeiramente uma vida com Cristo. Matar a sua carne é negar as suas vontades todos os dias para viver o querer e a vontade de Deus. Isso é negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir o Espírito Santo. Muitos dizem que são verdadeiros adoradores de Cristo, mas não seguem a palavra como deve ter seguida. Muitos falam que são cristãos, vão aos cultos nos dias de domingo, nos dias de quarta, quinta, dependendo da sua denominação, Mas no seu dia a dia não vive de acordo com o querer e a vontade de Deus. No seu dia a dia não nega as suas vontades, não nega a sua carne, não mata os seus desejos carnais e diz que é verdadeiro adorador de Cristo. Não dá. Não dá para nós estarmos com Cristo e fazer as coisas do mundo. Não dá para dizer que eu sou temente a Deus e querer viver os meus desejos carnais. Não dá. A palavra de Deus, ela nos ensina que negar a si mesmo, pegar a nossa cruz e seguir, ir atrás do Pai. O Jesus está seguindo e a gente vai ali, caminhando com Ele, matando a nossa carne todos os dias. Não quer dizer que é fácil, mas também não é impossível. Para quem realmente é um verdadeiro adorador de Cristo, para quem realmente tem temor ao Espírito Santo de Deus, a gente mata a nossa carne com louvor todos os dias. E quando a gente se sente fraco, a gente dobra o joelho e faz: Senhor, liberta-me de mim mesmo, mata a minha carne, me ajuda. Hoje está difícil, me ajuda, Espírito Santo de Deus. Vai para os pés do Senhor e Ele ajuda. Então pega a sua cruz e segue realmente, seja fiel à palavra de Deus. Seja fiel ao que você bate no peito e diz que é. Se você bate no peito e diz que é cristão, realmente seja um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão não vive
conforme o mundo aí fora vive. Não tem conduta mundana. O verdadeiro cristão não deixa que dos seus lábios jorre duas águas, salgada e doce. Eu estou no domingo no culto, adorando o Espírito Santo, louvando, porque nós sabemos que toda música é uma adoração. Então, para adorarmos ao Espírito Santo, são os louvores. Então, estou lá na igreja, domingo, cultuando, adorando, louvando e glorificando ao Senhor nos louvores. E o restante da semana eu estou ouvindo funk, estou ouvindo arrocha, sertanejo, pagode, seja lá o que for. Então, se eu estou ouvindo as músicas do mundo durante a semana, eu já não estou mais cultuando ao Espírito Santo de Deus. Eu estou cultuando ao príncipe das trevas. É ser radical? Sim, é ser radical. É ser radical. Um cristão, ele não pode ficar em cima do muro. O cristão, ele tem que saber e ter um posicionamento. Eu sou adorador de Cristo, eu sou adorador de Cristo. Eu escuto louvores, eu cultuo e adoro o nome do Espírito Santo. Agora, se a partir do momento que eu me posiciono como um adorador de Cristo, mas no decorrer dos dias eu estou cedendo a minha carne, cultuando as músicas do mundo e adorando ao príncipe das trevas, não dá. Eu não estou pegando a minha cruz e carregando, e nem estou negando a minha carne. Eu estou vivendo uma vida de aparência. Para alguns eu prego que sou cristã, mas no meu dia a dia eu não sou. E ser cristã é ser todos os dias. Viver com Cristo não é só em dia de culto. Viver com Cristo é viver todos os dias verdadeiramente com Ele. Então ele diz assim, no versículo 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvará. Quando ele diz perder a vida, ele não está falando para você morrer agora, nesse momento, né? Eu vou tirar minha vida, não. Quando ele diz perder a sua vida, é matar a sua carne, as suas vontades, o seu desejo, para que você possa salvar a sua vida. Parece louco, mas não é. Quando nós matamos a nossa carne, nós matamos os nossos desejos carnais, as nossas paixões mundanas, o nosso querer viver como o mundo. Paramos de ouvir músicas mundanas e começamos todos os dias a nos corrigir, a nos matar. Nós estamos sendo salvos, estamos tendo direito de viver a vida eterna. Todos têm direito de viver a vida eterna, né? O Espírito Santo de Deus, o querer e a vontade dele é que todos nós venhamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, nos arrepender mesmo, não cometê-lo mais, matar a nossa carne e viver conforme o querer e a vontade do Pai. Mas, infelizmente, muita gente não quer. Muita gente não quer. Então, quem não quer, infelizmente, não terá a salvação, a vida eterna. Por quê? Porque o ser humano, por si só, já tem um coração endurecido. O ser humano acha que hoje é que tem que ser vivido, viver intensamente, o que importa é ser feliz. Não. Viver com Cristo é viver verdadeiramente uma conduta de um verdadeiro cristão, de quem tem temor e obediência à palavra, né? E a palavra de Deus diz que no mundo teríamos aflição, mas tende bom ânimo. A palavra de Deus não diz, no mundo você vai ser feliz o tempo todo, o que importa é ser feliz. A palavra de Deus nunca ensinou isso em momento algum. Tanto que já vem de anos e anos, séculos e séculos, gerações e gerações, que os adoradores de Cristo que realmente vivem e pregam o Evangelho, passaram por processos muito árduos, mas também tiveram grandes vitórias, grandes bênçãos, além de ter a sua vida eterna ao lado do Pai. E quando diz assim, que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma, de que adianta você querer viver numa mesa rodeado de amigos e amigas, com a sua casa cheia, com vários bens materiais, conquistados de forma muitas das vezes errada, sem a obediência, sem o temor ao Espírito Santo de Deus, e perder a sua alma, perder a sua vida, o direito à sua vida eterna. De que vale muitos bens, muitas riquezas, se o mais importante não se tem, que é a presença do Espírito Santo, que é o temor a Deus, a obediência.
que é o que nos leva para a vida eterna, de que vale? Aí quando chega na hora do leito, que está numa cama, enfermo, chama, Senhor, me salva, Senhor. Nunca é tarde para nos arrependermos. Mas a gente não tem que esperar se arrepender no momento trágico da nossa vida para nos posicionarmos com Deus. Não é no momento em que nós estamos passando ali, quase que de uma fase para outra, entre a vida e a morte, que nós temos que ter um arrependimento genuíno. Se a gente pode se arrepender antes e viver uma vida em comunhão com Cristo e viver com Ele coisas extraordinárias, porque quando nós negamos a nossa carne, nós vivemos com Cristo coisas extraordinárias. Há lutas, há provas, sim, mas nós vivemos o sobrenatural do Espírito Santo de Deus e isso não tem nada nessa terra que pague. E no versículo 38 ele fala assim pra gente: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com o santo dos anjos. Se eu digo que eu sou cristã, que eu tenho temor e obediência ao Espírito Santo de Deus, mas aí no meu final de semana, ou durante a minha semana, que eu não vou ao culto, que eu não vou à casa do Pai, eu saio com as minhas amigas, com os meus amigos, eu saio com o meu esposo e casais de amigos e vou beber. Porque ali tá um papo legal, a galera é legal, eu vou tomar uma cervejinha, tomar uns drinks, que alguns cristãos, que se dizem cristãos, fazem, acham que isso é normal, mas não é. Ali eu tô cedendo a minha carne. Ali eu tô mostrando que eu tenho vergonha de Cristo. Porque quando nós andamos com Cristo, nós não nos embriagamos, nós não cedemos aos prazeres da carne, nós não temos esse tipo de conduta. Mas aí se eu tenho esse tipo de conduta, eu estou negando o que eu digo que eu tenho, temor a Deus. Porque eu não quero ser careta. Eu não quero ser careta mediante aos amigos, às amigas, ou mediante ao esposo que está bebendo, ou à esposa que está bebendo. A sua conduta com Deus é sim, sim, não, não. Você tem temor a Deus, você tem temor a Deus e ponto. Agora, quando você começa a agir de forma errada, quando você começa carnaval que está acontecendo agora, eu sou cristã. Eu não tenho que estar no meio da festa do carnaval, porque a festa do carnaval vem do verbo carne. Então, se eu como cristão estou lá pulando atrás de um trio elétrico, curtindo um carnaval, eu estou adorando e cultuando ao príncipe das trevas, eu estou adorando e cultuando o prazer da carne. Não é o que o Espírito Santo requer de mim. Então, se eu estou lá pulando carnaval porque acho legalzinho, porque os amigos e as amigas chamaram, porque o esposo ou a esposa quer levar o filho para o filho ver, eu estou negando a Cristo. Eu estou tendo vergonha de ser cristã. Eu estou tendo vergonha de mostrar para o próximo que o meu posicionamento é um só diante de Jesus Cristo. Então, se eu estou tendo vergonha de me posicionar como um verdadeiro cristão, de dizer não à minha carne, de dizer não, eu não vou ao carnaval, não é esse caminho que eu vou direcionar aos meus filhos. Meus amigos, se vocês querem ir, respeito a vontade de vocês, mas eu sou cristã, eu não vou, eu não compactuo, eu não participo. Se você não se posiciona dessa forma, e você cede, você vai, você está tendo vergonha do Evangelho, você está tendo vergonha da palavra de Deus. Então você imagina você chegar naquele dia, do dia onde o Senhor vai abrir o livro e vai ver quem ali está na vida eterna e quem não está. E ele falar, você teve vergonha do Evangelho, você teve vergonha da minha palavra. E você imagina ele se envergonhando de você e de mim. Porque ele vai se envergonhar. A própria palavra já diz. Porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras também, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai. A gente não tem que ter vergonha de ser cristão. A gente não tem que ter vergonha de ter o nosso posicionamento como cristão. As pessoas hoje querem um evangelho
que passe a mão na cabeça. As pessoas hoje querem um evangelho que aprove tudo que é errado. O evangelho que fala assim, não é pecado você ir pular carnaval. Ah, não é pecado você tomar um copinho de cerveja. Ah, não é pecado você fumar. Não é pecado você estar ali, sentado à mesa com todos os seus amigos bebendo. As pessoas querem um evangelho que passe a mão em cima de todos os seus erros e que bata palma para todos os pecados. As pessoas querem um evangelho que massageie o ego. E o evangelho não está aqui para massagear o ego de ninguém. A palavra de Deus, ela não veio para massagear o meu ego, o seu ego, o ego de ninguém. A palavra de Deus, ela veio para nos ensinar a ter uma vida correta, a se posicionar como um cristão, a viver em comunhão com Cristo. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela nunca mudou e ela não vai mudar. E se pararmos para ler a palavra toda, ou escolher algumas passagens, você vai ver que tudo que Deus falou se cumpriu. E tem muita coisa que Deus fala na palavra que tem se cumprindo nos dias de hoje. As pessoas acham que porque vivem no momento da graça, que podem sair pecando, e que o evangelho não me critica por isso. Se o seu pastor, se sua pastora, se aqueles que estão acima de nós, a qual o Senhor botou numa liderança, não estão tendo posicionamento como cristãos, estão massageando o ego, alguma coisa está errada. Porque o evangelho não é para massagear o ego. O evangelho é para nos corrigir. O evangelho é para nos corrigir. Porque todo pai que ama, corrige. E o Espírito Santo de Deus, ele nos ama. Então, por isso que ele nos corrige, por isso que ele nos repreende. Então, se nós queremos andar com Cristo, nós temos que negar a nossa carne. E nós vamos ver em Mateus 10:39, que diz assim: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perdê-la-á, vida por minha causa, achá-la-á. Ela vem entrando em concordância com Marcos, no versículo 35 do capítulo 8. Então, se a gente passear na palavra, a gente vai ver que Deus repete mais uma vez, que quando nós perdemos a nossa vida pro mundo, paramos de agir com a nossa carne, com os nossos desejos carnais, nós estamos sendo salvos em Cristo. Quando nós começamos a nos posicionar. Em Jó, capítulo 12, versículo 25, nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz cambalear como ébrios. Palpadelas, as cegas. Se nós estamos andando conforme o mundo aí fora, vivendo de forma que não agrada ao Espírito Santo de Deus, a gente não está na luz, a gente está nas trevas. Então nós estamos andando às cegas, andando às escuras, andando sem o direcionamento de Deus. Não dá. Você como cristã, eu como cristã, que triste andar sem o direcionamento de Deus, porque a nossa conduta no dia a dia não é uma conduta de um verdadeiro adorador, de alguém que lhe pega a sua cruz e segue ao Espírito Santo de Deus verdadeiramente. Complicado, né? Mais adiante, a gente pega mais um versículo em uma passagem de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se nós não pegamos a nossa cruz e não seguimos a Jesus Cristo, nós não somos discípulos. Nós não somos os filhos que temem a palavra de Deus. Porque quando nós pegamos a nossa cruz e seguimos o Espírito Santo de Deus, nós seguimos a palavra. E quando estamos no culto, e recebemos uma palavra, e aquela palavra ali te fala assim, pô, mas é isso mesmo? O Senhor nos ensina a colocar à prova, a pegar a palavra dele, ler e refletir sobre ela. Pede a Deus discernimento e ele vai falar, ele vai nos instruir. Então você tem noção?
Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Se eu falo que eu sou temente ao Espírito Santo de Deus, mas eu não pego a minha cruz e sigo verdadeiramente a instrução dele, eu não sou discípulo de Cristo. Eu não estou buscando a Cristo verdadeiramente, porque eu não estou pegando a minha cruz e seguindo o querer e a vontade do Pai. Então, se eu não estou seguindo o querer e a vontade do Pai, e sendo uma discípula de Jesus Cristo, eu estou seguindo o querer e a vontade da carne. Eu estou vivendo nas trevas, na escuridão. Compreende? Provérbios, capítulo 28, versículo 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quando a gente não quer ouvir os mandamentos do Espírito Santo de Deus, quando a gente não quer ouvir a lei, a palavra que Deus nos deixou, quando a gente está se desviando daquilo que Deus nos orienta, as nossas orações se tornam abomináveis. A Daiana quer dizer que a minha oração não está sendo ouvida? Deus, ele conhece o oculto e o escondido de cada um de nós. Ele conhece o som dos nossos corações e dos nossos pensamentos. Ele sabe como nós vamos agir. Ele sabe o nosso amanhã. Porém, nós podemos nos arrepender. Porém, nós podemos nos prostrar diante de Deus e ter um arrependimento genuíno. E um arrependimento genuíno tem que estar em concordância, coração, boca e pensamento. O meu falar, o meu pensar e o meu sentir, eles têm que estar juntos. Como que Deus vai ouvir as minhas orações se eu não me arrependo verdadeiramente do meu pecado? Se eu não me prostro diante dele, peço perdão, falo para ele os pecados que eu cometi, tenho um arrependimento genuíno e quero viver a lei dele, andar conforme aquilo que ele tem me orientado, como que as minhas orações vão ser ouvidas? Se em Provérbios diz, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Se eu não quero andar na lei de Cristo, se eu não quero viver conforme a palavra do Pai, eu ainda quero que ele escute minha oração? Se eu não quero ser um filho ou uma filha obediente à palavra do Pai, eu quero realmente que o Pai escute minha oração? Se eu não sou obediente à minha mãe terrena aqui, que o Papai do Céu me deu, eu quero mesmo que ela me escute? Se eu sou respondona, se eu sou rebelde, se eu xingo, falo um monte de besteira pra minha mãe, eu quero realmente que minha mãe ainda me escute? Escute os meus pedidos? Não dá. Romanos 6, versículo 1 e 6 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque muitos acham que estão no tempo da graça e que podem ficar cometendo pecado um atrás do outro. Estamos no tempo da graça, tudo me é válido, posso fazer tudo. Posso pular carnaval que daqui a pouco o Espírito Santo de Deus me perdoa. Posso ficar esses 4, 5 dias de oba-oba, de fornicação, de prostituição, de adultério, de pecado, de bebedeira, fazendo tudo que agrada a minha carne. E a graça vai me salvar. Não, de modo nenhum. Em cima faz a pergunta, que diremos? Pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Cristo vem e nos responde assim, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Como? Se eu tomei a decisão de me batizar, de passar pelas águas e ser uma adoradora de Cristo, de viver o Evangelho, de viver a lei dele, como que eu posso viver no pecado? Se eu fui lá, me batizei, pedi para morrer para minha carne, eu vou continuar vivendo no pecado? Não. Se eu fui lá, me batizei, todos os dias eu preciso matar a minha carne. Todos os dias eu preciso abrir mão das minhas vontades e não viver no pecado. Aí no versículo 3, vem dizendo assim, no versículo 3 de Romanos 6. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados.
E quando nós nos batizamos, é para morrer para as coisas desse mundo, para morrer para o nosso pecado e andar conforme a lei e os mandamentos de Cristo. Então, se nós nos batizamos para morrer para as nossas vontades, para os nossos desejos. E como? Que eu vou continuar vivendo no pecado, no oba-oba? Como? A palavra de Deus, ela vai nos ensinando, ela vai nos instruindo, ela vai nos dando o direcionamento da conduta que nós devemos ter. A pergunta que nós mesmos fazemos e a resposta. Porque o Senhor, Ele nos responde. No versículo 4, ele diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando nós nos batizamos, nós morremos para as coisas desse mundo e a todo dia abrir mão da nossa carne, para que possamos ressuscitar em Cristo Jesus, para que possamos viver uma nova vida, ter uma nova conduta, ter posicionamento com Deus, né? Não estar mais em concordância com as coisas do mundo. Não estar mais sentado em um bar, bebendo, fumando, cheirando. Não estar mais pulando um carnaval atrás de um trio elétrico. Não dá. Não dá para você estar dentro da sua casa no decorrer da semana ouvindo música que adoram ao príncipe das trevas. Pagode, funk, arrocha, pancadão, seja lá o que for. Não dá. Você vai estar cultuando. Então, se você está ouvindo esse tipo de música, você não está cultuando o Espírito Santo de Deus. Então, se você foi batizado, abra mão de você mesmo. Abra mão do seu querer, da sua vontade. E comece a viver o querer e a vontade do Espírito Santo de Deus. E no versículo 5 de Romanos 6, vem dizendo assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E no 6 diz: sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos o pecado como escravo? Se nós sabemos que nós fomos crucificados com Ele, no nosso velho homem, se nós sabemos que após o nosso batismo, estamos nos despindo do nosso antigo eu, que é os prazeres da nossa carne, os nossos querer, as nossas vontades, nós estamos tirando as vestes velhas, né? Estamos tirando de nós o corpo do pecado para que ele seja destruído e não servimos mais como escravos. As pessoas falam muito sobre livre-arbítrio. Se você andar a Bíblia inteira, a palavra inteira, que eu fiz isso já umas 3 vezes, ela não fala em momento nenhum sobre livre-arbítrio. Ela fala sobre escolha, sobre escolher o bem e o mal. A gente tem o direito de escolha. A gente pode buscar a Deus e viver com Ele verdadeiramente, ou a gente pode viver os prazeres da carne. Só que se você vive os prazeres da carne, você não está livre. Por que você não está livre? Para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravo. Se eu vivo nos prazeres da carne, se eu me posiciono conforme o mundo, se eu estou bebendo, me prostituindo, se eu estou cometendo adultério, se eu estou pecando contra Cristo, eu estou sendo escravo do quê? Do pecado. Então eu não estou livre. Isso é ser livre? Viver escravo do pecado? Viver escravo do prazer da carne? Isso não é ser livre. Livre nós estamos em Cristo Jesus. Livre nós estamos quando nós matamos o nosso velho eu, matamos os nossos desejos carnais e vivemos conforme o querer e a vontade de Deus. Aí nós somos livres. Nós somos livres e ainda temos a nossa vida eterna, a nossa salvação. Agora, quando nós vivemos de acordo com o mundo, temos conduta que não corresponde ao que Deus quer, nós não estamos livres. Nós somos escravos do pecado. É só pegar Romanos, pega o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao 6, e você vai ser instruído pela palavra de Deus.
Gálatas 5, 16 ao 24. Você pegar o Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 24, vai dizer assim: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se eu ando no Espírito, se eu ando conforme a lei de Deus, eu não posso satisfazer o desejo e a concupiscência da minha carne, que são as paixões mundanas, que são as coisas que o mundo nos oferece. Se eu ando em Espírito, eu não vou satisfazer o desejo da carne, eu tenho que satisfazer o desejo do Espírito. No versículo 17 diz: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não faças o que porventura do vosso querer. A carne e o Espírito, elas militam entre elas, elas têm uma briga constante. Uma briga constante. A sua carne, ela vai brigar com o Espírito o tempo inteiro, porque o Espírito vem do Senhor, né? O Espírito Santo de Deus é fazer a vontade do Espírito Santo de Deus, matar a sua carne. E a sua carne, ela vai sempre querer fazer as coisas do mundo, ela vai sempre querer suprir os seus desejos carnais, ela sempre vai querer estar no pecado, porque a carne, ela é escrava do pecado. Então, quando você é batizado no Espírito Santo de Deus, você passa pelas águas, você morre para o seu velho eu, você tem que andar conforme o Espírito Santo de Deus nos direciona. Porque a sua carne e o seu espírito não estão em briga, constante. Mas nós temos que ter posicionamento. Posicionamento. Não agir conforme o nosso querer e a nossa vontade, mas sim conforme o querer e a vontade do Pai. É sempre perguntar ao Pai, é sempre dobrar o joelho, conversar com Deus. E não é conversar e levantar e sair correndo para a sua vida, né, rotineira, não. É dobrar o joelho, orar e deixar Deus te responder. No versículo 18 de Gálatas 5 diz: mas se sois guiado pelo Espírito, não sob a lei. Se eu sou guiada pelo Espírito Santo, eu não estou na lei do pecado. Se eu permito todos os dias que Deus mate a minha carne e sou guiada por Ele, eu não estou sob a lei do pecado. Ora, as obras da carne são conhecidas. Versículo 19, vem dizendo assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dimensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Ora, se eu vivo na prostituição, na libertinagem, na impureza da carne, lascívia, que é o adultério, que é o pecado, né? Se eu estou idolatrando a homens e mulheres desse mundo, se eu estou idolatrando imagens, se eu pratico feitiçaria, coisas que são abomináveis ao Espírito Santo de Deus, se eu tenho inimizade, porfias, dissensões e facções, brigas, rinchas, se eu tenho inveja, se eu estou na bebedice, bebendo todas, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito da qual o Senhor já declarou em outroras, Ele já vem nos falando, nos direcionando sobre isso há um bom tempo, né? Quando Ele diz outrora vos prevenir, é que em outro momento eu já havia prevenido vocês a respeito disso, que toda essa conduta, que todo esse posicionamento não provém do reino de Deus. Então, quem tem esse tipo de atitude, quem vive nesse tipo de conduta, não herdará o reino de Deus. O carnaval, ele oferece o quê? Para cada um de nós, quando nós estamos posicionados com Cristo Jesus. A prostituição, a impureza, a lascívia, que é o adultério, é o pecado da carne, a prostituição é as pornografias, que hoje em dia as pessoas andam quase nuas. Carnaval, então, nem se fala, né? A idolatria, a feitiçaria, se eu estou fazendo tudo isso, eu não irei herdar o reino dos céus. E de que vale para mim viver
conforme o mundo vive, e perder o direito de vida eterna, não herdar o reino dos céus. É muito triste, porque as pessoas só estão pensando no hoje. As pessoas estão pensando aqui, nesse mundo, e não estão pensando no dia de amanhã. O tempo do fim está muito próximo, né? A qualquer momento, Cristo está voltando. O noivo vem para buscar a sua igreja. E tem muito cristão dormindo. Tem muito cristão se comportando com a carne. Tem muito cristão vivendo como o mundo vive, cedendo aos prazeres da carne, aos prazeres mundanos. Isso é muito triste. Não dá para ficarmos em cima do muro. Pegue a sua cruz, verdadeiramente, e segue o Espírito Santo de Deus. Segue realmente, mata a sua carne todos os dias e viva verdadeiramente o que a palavra de Deus tem nos ensinado. Porque o Pai, Ele nos corrige a todo instante, a todo momento. A palavra do Pai, ela não passa a mão na nossa cabeça. Então a gente não é porque estamos vivendo no tempo da graça que o Papai do Céu está passando a mão na nossa cabeça dizendo que nós podemos cometer o pecado. Ele já nos deu a resposta anteriormente. Então viva verdadeiramente com Cristo Jesus. Mata a sua carne, porque se nós fomos batizados no Espírito Santo, nós fomos batizados na morte de Cristo. E nascemos e nos despimos do velho homem e da velha mulher para viver verdadeiramente com Cristo Jesus. No versículo 22 de Gálatas 5,16 vem dizendo assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Que agora no 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gente, qual é a dificuldade de viver verdadeiramente com Cristo? Qual é a dificuldade de abrir mão verdadeiramente das coisas que você sente, dos seus prazeres carnais e andar com Cristo? Quando nós abrimos mão da nossa carne, do pecado da carne, depois de sermos batizados em Cristo Jesus, olha só, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, sabe? Domínio próprio. Você ter domínio próprio sobre a sua carne, dizer não para você e sim para as coisas de Deus, sabe? Não há lei quando nós vivemos assim. Não há. E em Salmos 119, capítulo 105, Salmos capítulo 119, em versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se eu começo a buscar verdadeiramente a Deus, se eu começo a ter a minha conduta verdadeiramente da maneira como Cristo Jesus almeja e deseja, se eu morri para o meu velho eu, para a minha velha mulher, o meu velho homem, me desfiz dela quando eu me batizei, qual é o sacrifício disso? A palavra de Deus, ela vai ser luz para os nossos pés, sabe? A palavra de Deus, ela é luz, ela nos guia. A palavra de Deus é aquela lâmpada, sabe? Que tá ali, nos direcionando e fazendo com que o nosso caminho brilhe e não mais nas trevas. Agora, quando nós cedemos aos prazeres da carne, nós vivemos nas trevas, nós não vivemos o querer e a vontade do Espírito Santo de Deus, né? Então, pare e pense verdadeiramente. Se você está pegando a sua cruz e carregando ela e vivendo o querer e a vontade de Deus, vivendo em espírito e verdade, ou se você se diz adorador de Cristo, mas vive conforme o prazer da sua carne, conforme a lei do pecado. Se você se diz adorador de Cristo, mas ainda continua vivendo os prazeres da carne e a lei do pecado, ainda dá tempo de você se corrigir, ainda dá tempo de você se arrepender verdadeiramente e ter uma comunhão com Cristo. Nós estamos sim no tempo da graça, mas o Pai, Ele continua nos corrigindo, porque Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Então pensa, começa a refletir,
Pegue a palavra de Deus, seja ministrado por Ele e compreenda o que Ele realmente requer de nós. Que Deus abençoe o dia de cada um de nós. Amém?